Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Logística Fora da Caixa. Hoje o papo é com ele, Israel Lima, Opa, consul- consultor de negócios na Rise Business. É uma empresa de sua fundação, né? Fundou isso aí como consultoria, né, ô Israel? Depois aí de isso sair mesmo. do mercado de trabalho tradicional, é do nosso mundo da consultoria aí, né? Seja bem-vindo ao canal, obrigado aí pela oportunidade de tá batendo esse papo aqui comigo, contando um pouco da tua história. A gente já vinha tentando essa agenda aí já tem um tempo. Começamos uma gravação aí, acabou não dando certo, né? Foi interrompido por um cabo de bateria, mas hoje vai dar certo. Hoje sai do lugar. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado pela oportunidade aí, Helder. É um prazer, é todo meu aí de estar colaborando aí com o canal, da gente trocar experiências, né, e falar um pouquinho do nosso mundo aí, das aventuras no supply. Legal. Ô, Israel, a gente se conhece aí de Seara, né? 2015 ali, quando iniciei minha trajetória na Seara. A gente trabalhava ali no setor bem próximo. De longe a gente ouvia a gritaria, né, das baias ali. Era muito legal aquele ambiente. Eu tenho umas fotos daquela época. Eu acho que deveria ter ali umas 100 pessoas ou mais naquele espaço que até então não tinha separações, né? Era bem amplo. E a tua voz se confundia muito com a do Simoni, né? Às vezes estava uma gritaria num canto, era você, do outro lado era o Simoni, e as duas vozes do mesmo timbre. A gente se conhece ali daquele período, não trabalhava em setores, não no mesmo setor, mas setores irmãos ali, né? Mas eu não conheço a história do Israel. Quem é o Israel? Conta pra gente aí. Ah, é bem isso que você comentou aí, Helder. Então, eu estou aí nessa área de supply já há 22 anos, né? Comecei nessa área aí lá na Ambev, quando eu era menor aprendiz não remunerado, né? Já tinha decidido uma carreira anteriormente de fazer engenharia, então acho que faz um pouco parte da minha personalidade ser muito curioso e criar coisas. Não sou muito habituado ao tédio das coisas se repetirem sempre os mesmos problemas e as mesmas soluções. Então, eu acho que o que me motivou na logística foi ali em 2001, né, quando eu li uma reportagem, quando eu trabalhei num sebo, né, onde eu comento que foi uma experiência muito bacana. Sebo é um lugar que você vende e troca livros usados, né? Tem muita coisa rica. Então ali eu aprendi muito essa questão de relacionamento com as pessoas, conhecimento de várias formas, né? A gente às vezes Vamos, vamos fazer um adendo aí. Explica para a galera aí, né? Muita gente nova assiste aí as entrevistas. O que é sebo? Traduz aí, porque nem todos sabem o que é um sebo. Sebo é um local que você troca livros usados, comercializa livros usados, discos usados, revistas. O que eu via muito lá era revistas de romance, né? Aqueles romances antigos que o pessoal ia com um carrinho de feira lá trocar livros usados, né? Sim. Então, até voltando um pouquinho, ainda bem que você puxou esse gancho, eu comecei com 14 anos na Robert Bosch, em Curitiba, como menor aprendiz de mecânica industrial pelo Senai, e achei que a minha vida ia ser isso, ia ser a parte de manufatura, né, de construir coisas, seja elétrica, seja mecânica. E depois que eu tinha iniciado a universidade de engenharia elétrica, eu decidi sair da Bosch, da carreira de lá, que eu achei que não fazia sentido aquele ambiente, né? Uma empresa excelente, mas eu não vislumbrava construir as coisas a muito longo prazo, né? Então, decidi utilizar algumas coisas que eu aprendi no segundo grau, que era processamento de dados, e saí desse negócio, fui trabalhar para um empresário que tinha esse sebo,
né? E a minha ideia era fazer o controle de estoque dele. Legal. Eu E, tenho um amigo que tem um sebo na minha cidade natal, lá, né, Pouso Alegre. A gente sempre passava, eu jogava futebol no domingo, ele jogava futebol junto com a gente, e durante a semana eu passava na rua lá e via ele sentado, lendo e tal. Você via as pessoas entrando. É um negócio que não. Hoje é muito para os mais antigos, né? A galera novata assim não tem muito essa cultura. Mas legal, uma, 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 uma trajetória que passa por um cenário diferente aí dos que eu tenho ouvido. que bacana. E na realidade, quando eu decidi sair do Senai, né, eu era muito novo, né, meu pai também trabalhava na Bosch, então a ideia era seguir os passos dele. E então, quando eu decidi sair de lá, foi uma oportunidade que surgiu. Eu tinha feito no OPET processamento de dados e surgiu essa oportunidade para ter um dinheiro, para receber alguma coisa para enquanto eu estava estudando, né? Sim, Daí eu descobri que não dá muito certo fazer controle de estoque num sebo, né? Porque geralmente você multiplica as coisas. A pessoa chega com um livro lá, tem uma depreciação que a gente calcula e ela acaba pagando a diferença do outro que ela leva, né? sim, Então, e naquela época não tinha código de barra, leitor, então era código a código, livro a livro, mas imagina com o giro, né? Era só eu lá dentro da loja, sim, mas a experiência foi muito bacana. E lá mesmo, o filho do senhor Taborda, ele me presenteou com um livro sobre operações logísticas. Ele falou, cara, estuda isso aqui, que isso aqui é o futuro. É um negócio que, né, faz parte da civilização desde o início, mas ela começou a criar corpo mesmo como logística lá na época de 2000, né? Começou a falar sim, mais disso, né? sim. É que, na verdade, quando começou a ganhar força o tema, ficava muito vinculado. Hoje, por mais que ainda tenha resquício disso, que são você vê os caminhões passando, transporte, logística, né? Lá no início era muito isso, né? A ideia vinculada muito ao caminhão na estrada e não se tinha toda essa noção que hoje praticamente você não consegue viver sem falar de um processo logístico, né? Antigamente não tinha isso. E você falou, você comenta isso, né? Essa antiguidade passando pelo sebo e passando por esse conceito de logística no início, é incrível e como, né, nessas atividades de consultoria, a gente ainda visita empresas que ainda estão presas lá para trás do ano 2000, né? Isso vem de encontro com esse lance de trabalhar com tecnologia, com inovação, as empresas modernas, nessa linguagem nova que a gente está habituado, mas ainda a gente encontra empresas fora. Com certeza. Até mesmo com uma parte desse processo realmente um pouquinho antiquado, né? Mas e é isso que traz oportunidade. Até Sim, um ponto que eu acho importante disso que a gente está discutindo, Helder, é a questão do seguinte, né? O que eu vejo hoje na logística? Eu vejo muita gente vindo preparada com tecnologia, né? E eu faço muito uma ligação disso com o ChatGPT, né? Pô, ele não é sim, a solução, porque eu tenho que saber o que eu estou fazendo, né? Eu vou me basear por tudo que foi sim, criado só, né? Como é que eu vou evoluir? Então, o que eu estava comentando antes é exatamente isso. Eu sou movido na logística a sempre construir coisas novas com visões diferentes, pontos de vista diferentes, e isso é muito importante ver das pessoas, escutar, né? Porque a logística tem que ser muito modular para se encaixar em cada lugar, né? sim, Então, às vezes eu trato um ativo de giro como uma despesa, questão de pallet, por exemplo, às vezes eu trato ele como um ativo de giro e eu tenho que controlar ele diferente. Então, essa questão da gente ter passado por essa época que teve essa transformação toda, faz sim, com que a gente conheça muito bem do Gamba, né, no chão de fábrica, de ver como é que acontece isso na realidade, sim. e faz a gente Eu, sonhar também com oportunidades que tem de tecnologia.
Diante de todas as conversas que eu já tive aqui, e até mesmo as próprias experiências que a gente tem, eu costumo fazer um julgamento de equilíbrio, eu acho. Que quando uma gama de profissional mais antiga, que ela tem uma dificuldade de trabalhar com essa inovação, com a tecnologia, e existe um volume de profissionais que daí eles vieram dessa reta final do analógico ali, né? Vamos dizer, na entrada da internet ali, praticamente ao finalzinho dos anos 90, a entrada dos anos 2000. Essa galera que pegou essa transição mais recente, eu vejo como sendo hoje talvez a mais madura na mistura de conceitos e práticas, né? Que a gente pega essa linha de entender um pouquinho do que era o analógico e cair para o digital. E aí, esse mesmo defeito que talvez esse cara antigo que só tem a bagagem, mas não se adaptou à tecnologia, a gente pega essa geração mais nova que ela está muito presa à tecnologia, à inovação, mas não tem essa vivência, essa bagagem, né, o termo que tu usou do Gamba, não tem um chão de fábrica aí do processo, né? Então, isso eu creio que seja, no meu ponto de vista, principalmente em relacionamentos de mercado, quando a gente vai falar de alguns temas, isso faz uma diferença danada. Não sei se você percebe dessa maneira também. Sim, eu percebo muita desconexão, né? Porque o que eu sinto é que começou a segmentar demais as coisas, e daí começou a virar cada células dentro do processo, Sim. né? E daí eu E quero fazer uma vai coisa burocratizando a comunicação entre os setores, né? Isso é. exatamente. E daí talvez eu. No final parece que de tanta tecnologia, tanta inovação, voltou ao princípio da falta de comunicação, à era do fax, do telefone, né? Porque Mas é você verdade acaba. mesmo. Sim, é muito louco Tem isso. razão. Mas E aí tu seguiu aí, saiu do sebo, recebeu esse livro, como é que foi a trajetória a partir dali? aí tem a parte bacana, cara, que eu acho que essa parte é. Eu achei uma revista no Sebo, a Veja, da época, e eu vi uma entrevista do Magin Rodrigues, que naquela época era o presidente da Ambev. E estava falando exatamente do potencial da Ambev, juntando as duas marcas, que teriam de canal de distribuição. Então, né, assim como a Coca-Cola, a Ambev também foi referência em distribuição, né? Essa sinergia. Eu acho que malha logística é um tema super importante, né, Helder? Sim, Ter uma malha logística que você consiga acessar todos os canais, consiga ter uma logística reversa adequada, é um diferencial competitivo absurdo, né? sim. Então eu comecei a ler o livro, vi essa reportagem dele e decidi ligar na Ambev. Falei, cara, na época o gerente lá era o Augusto, e tentei falar com ele, liguei na portaria, deixei o currículo lá e consegui um dia depois conversar com ele por telefone, porque no dia que eu tentei ele não conseguiu. E eu falei, ó, eu quero entrar aí, quero fazer parte da melhor equipe de logística do Brasil aí, que é a reportagem que eu li, e E não disse ainda não é para ele. referência até hoje, né? E é referência até É hoje. escola para muitas das empresas. Hoje, quando você fala das grandes empresas aí, a maioria surgiu de lá, né? Sim, foi uma Ambev, época. BRF, no caso, Sadia, ainda antigamente, né? Sim, são escolas, nossa, todo esse processo de fusão, pegar a sinergia das melhores práticas, né, que as empresas de consultoria fizeram lá na época e que eu vivenciei isso acontecendo, assim, eu passei por empresas posteriormente que a Ambev lá em 2002 tá uns 10 anos já na frente, 15, Sim, né? Só, né? Era o que eu comento sempre com a turma da experiência da Ambev, que ela era uma engrenagem, né? Eu não sei como está hoje, mas era uma engrenagem. Então, geralmente, eu tinha uma meta, mas quem estava batendo a minha meta era o cara que me atendia.
Então isso vira uma engrenagem para todo mundo trabalhar junto e engajado. Era o que eu sentia, pelo menos, né? Sim, Estou preocupado em bater a minha meta, estou preocupado em bater a daquele cara ali, que senão ele vai me cobrar e lá não vai funcionar, porque aquele cara sei. ali está fazendo as coisas, né? E eu acho que tudo na Era vida é assim. empurrada, né? Era empurrada, porque não adianta um bater meta, né? Sim, Tem a empresa inteira tá sim. engajada em fazer o processo todo rodar bem, né? Com a burocracia ela é importante até para gestionar um negócio, mas tem que ter esse engajamento, né? Ele torna a burocracia um pouco mais ágil, né? Mais confiança. E aí na Ambev tu fazia o quê? Qual era a tua função lá? Eu entrei lá como menor aprendiz não remunerado, estagiário não remunerado. Fiquei 2 meses e fiquei 2 meses no almoxarifado, aprendendo a fazer inventário, pesar correia. Eu achei, os caras até fizeram bullying lá de contar a arruela, mas não se conta, se pesa. Você vai aprendendo. Correia também, você não conta os dentes, conta Fica ela igual. tranquilo que eu já andei com um rabo pendurado nas costas por muito tempo dentro de um processo. E é bom. E eu falo assim, cara, era bacana porque não existia essa questão toda hoje, né? Porque não era Sim, o bullying que eu digo porque é na linguagem de hoje, mas era um negócio que sei. aproximava as Era, pessoas, era né? saudável, né? Era Exato. saudável, Na exatamente. Era verdade, bom. ali era a criação do elo de confiança, era o famoso network. Vamos pensar num network mais analógico também, né? Exatamente. Que era Ah, olho no olho, era dar risada, era brigar na hora, era se abraçar depois. sim. E aí, como é que foi E essa evolução aí dentro? foi bacana. Até a gente tem um grupo que tá, a maioria das pessoas que eu trabalhei lá, que a gente criou, é muito divertido. É, Lá eu fui cobrir, depois que eu saí do almoxarifado, eu fui fazer um trabalho na parte de DRP, né? Na época lá se chamava GCD, Gerenciamento e Controle de Distribuição, mas era um DRP. Eu tinha que Sim. não deixar faltar produto para ninguém, né? Uhum. E daí, ao longo desses 22 anos que eu tenho na área de supply, eu tenho sido muito focado nessa questão de atendimento, né? Atender frente ao comercial os abastecimentos e olhar muito para o customer service, né? Que é sentir a dor do cliente, o que está acontecendo, o que pode ser melhorado. Então era uma mescla de customer service com DRP. Fiquei 6 anos na Ambev e cheguei a cuidar da área de PCP, a área de armazenagem, distribuição e cheguei a supervisor de logística lá, e daí decidi que tinha chegado uma hora de eu conhecer alguma coisa diferente, né? Já estavam 6 anos lá e queria ver coisas diferentes. E recebi uma proposta para ir trabalhar no Walmart Brasil. Bem quando era o Sonai lá, que tinham comprado o Sonai. Então, o meu trabalho eu era supervisor da região metropolitana de Curitiba, cuidava das bandeiras de Mercadorama. E o meu trabalho era criar algoritmos e treinar as pessoas, né, para fazer a reposição correta aí dos produtos, né, dentro de metas de days on hand, né, de produto dentro de casa e ruptura, que era o foco, né, não ter ruptura nas lojas. Então era muito Nessa, bacana. daí tu saiu aí né? Tu era um embarcador, fornecedor de produtos e foi ser um varejista. É uma logística totalmente diferente, né? Eu já morei dentro de um supermercado por quase 7 anos. Morei, literalmente, morei dentro e trabalhei, eu acho que nos 5, 6 setores diferentes. Conferente, eu comecei no pacote, caixa, conferente, cobrador, estoque. O meu TCC, depois, no final, foi um projeto de verticalização e otimização de espaço, que era exatamente melhorar essa questão do giro de mercadoria entre setores, né? Locais, o cara precisa ter estoque e você tinha estoque quilômetros de distância do local do ponto de venda.
tinha estoque no ponto de venda que fazia mais sentido ser um PDV mesmo, uma parte da loja, né? É muito legal a experiência ali de viver dentro de um supermercado, de trabalhar no supermercado, depois você ir para uma logística tradicional. São mundos que, por mais que um está vendendo e entregando para o outro, mas eles não se conectam na necessidade principalmente da redução do custo logístico, né? O cliente, como ele sempre tem a razão, é uma comunicação. Tem até alguns projetos aí baseados nessa ligação aí de começar, vamos pensar assim, o cliente ele começar a ter um pouquinho do olhar de responsabilidade para com a mercadoria que ele recebe, né? Que isso acaba tendo, provavelmente você deve ter vivido isso, cria-se um elo do cliente com o fornecedor de produtos muito mais naquela linha de que o teu não pode faltar, daí o cara trata aquilo com carinho, mas os outros são todos esculachados, né? Traduzindo o que eu estou querendo dizer, é o tradicional tira o teu caminhão porque chegou da casa. Exatamente. Né? Não, Você viveu muito isso lá ou não? sim, sim, porque é igual você comentou, né, Helder? Eu acho que em tudo na vida é o que vende, né? Sim, Então, ah, por que que uma figura pública ganha tanto? Porque, cara, porque simplesmente vende. A hora que for sim, passar, vai ter mais gente assistindo, atende mais pessoas, e é uma e o supermercado é faturamento puro, né? Então, sim. é complexo. E é uma coisa engraçada o supermercado, como você falou, né? Olha essa história que bacana. Quando na Ambev existia um canal chamado Desembucha, que era um canal de reclamação. Nome sugestivo. Exatamente. Ia direto, não sei se ia direto, tinha um filtro, alguma coisa, mas ia para a presidência, para as diretorias. E o cara que é de DRP, cara, é um negócio louco, porque ele está no meio de tudo, mas ele não consegue, como eu posso dizer, ele tem que criar um engajamento em toda a cadeia, seja Mas, ela da mas não produção. tem, não tem domínio sobre nenhum, né? Sim, eu vou dizer que na Ambev na época era mais simples, porque se decidia, como eu disse para você, eles fizeram uma estruturação lá de SAP, tudo, as coisas, pelo menos na época, na idade que eu estava, eu achava que estava muito madura a parte de gestão. Então era muito bem combinado o jogo. Eu Sim, acho que é o que às vezes falta, né? Que é as regras de negócio. sim, Cara, se eu me comprometi em vender esse produto para esse cliente, eu vou entregar. Aumentou o frete, mas, meu, eu combinei, eu vou entregar. Eu posso fazer alguma negociação diferente, mas eu combinei. Então, até o que a gente comentou no início, essa parte de você abrir células dentro de todo o processo, né? Todo mundo acha que aquilo ali é dele, né? Mas a essência de você estar ali é para atender o cara que compra o seu produto. No sim, final de tudo é isso, né? Você existe lá para atender aquele cara que já te compra e fazer com que isso se torne mais numérico. Então, o que eu sinto assim no supermercado foi isso. Tinha esse canal de desembucha da Ambev e eu lembro que o que o DRP sofre muito é cobrança, né? Tem 300 produtos, né? Para quem não sabe, DRP é abastecimento aí, basicamente. Lógico que é muito amplo e complexo, mas a ideia desse cara é atender a demanda que está vindo de fora. Então, você tem 300 produtos cadastrados, o cara que chega da rota, né, que saiu vendendo, ele quer que todo aquele dia que ele teve, todos aqueles produtos estejam lá disponíveis, porque é difícil vender, né? sim. Eu acho que eu já vendi livro usado, como eu comentei, então é difícil você vender e você chega e não tem, você fica louco. Então essa pressão cai toda sobre a parte de abastecimento. E eu lembro que quando eu cheguei lá no Walmart, cara, teve a Skol Lemon lançada. E foi um absurdo, cara. Foi um negócio assim assustador, porque bombou o produto inicialmente.
e eu era cobrado todo dia pela Skol Lemon em todas as lojas, porque quando a Ambev cadastra, cadastra em tudo. sim, Eu cheguei para meus aprovisionadores, o que eu falei? Por favor, abram um desembucha. Então a turma abria desembucha para ruptura em cada loja. Até que um colega meu lá da Ambev falou: pô, cara, o pessoal do Walmart está abrindo desembucha para falar de ruptura de Skol Lemon, cara, o que está acontecendo? Eu falei: cara, o consumidor está chegando lá, tem um buraco lá. A expectativa pelo produto de vocês foi grande. sim, Não, vamos criar um canal diferente, né? Que algumas coisas, esse foi um erro. Para que eu vou criar um canal desse que não tem nada a ver, né? Mas é coisa que você vai aprendendo conforme a maturidade vai avançando, né? Ah, eu vou dizer para você que não foi a, a experiência que eu mais gostei, né? É isso que você falou, é um ambiente absurdamente dinâmico, né? É divertido tudo, mas é bem cansativo. E tive a oportunidade de ir para Votorantim Cimentos 2 anos depois. ficou Na 2 anos Votorantim, no Walmart, então. fiquei 2 anos. 2 anos. 1 ano e 8 meses, talvez. Mas em torno de 2 anos, rodando loja. E naquela época lá, a ruptura, né? Você tinha meta, né? Anual, lá tinha também. Então a gente pegava os carros e a gente saía pegando produto nas outras lojas para dar entrada nas Sim, que a gente fazia gestão, né? Então era bem agressivo, bem bacana, mas daí eu sabia que eu tinha um foco mais para a parte de planejamento, né? sim. Essa repetição de ações não faziam parte da minha ideia de carreira aí naquela época. E fui para Votorantim Cimentos, foi uma empresa fantástica, acho que uma das melhores que eu trabalhei. Um ambiente corporativo commodity, né? É um mercado que já está um pouco mais concentrado em alguns players, já é uma demanda mais madura. E No caso ali na Ambev, tu chegou a ser supervisor, daí quando tu foi para o Walmart, qual foi a posição? supervisor de Supervisor downstream, também. E aí exatamente. e na Votorantim, Fui ser especialista de demandas. especialista de demanda. E aí era um papel muito mais voltado a essa questão do DRP também, ou... Era, era e era, mas era um processo que eu posso dizer, ele era mais tático, né? Porque, por exemplo, na Ambev era aquela loucura, tem vendedor voltando toda hora, baixando Palme, naquela época, né? Baixava Palme. E É isso aí. na Votorantim eram menos vendedores e os volumes maiores estavam focados em construtoras, Falou de né? baixar a palma, aí eu lembrei quando eu trabalhava aí no supermercado que você viu aquele grupinho de vendedores sempre nos cantos buscando sinal, uns procurando o orelhão para passar pedido. Cara, era um negócio muito dinâmico e diferente, né? Mas vamos lá, Sim. continua. E lá na Votorantim, cara, eu trabalhei com pessoas extraordinárias. Vou dizer que algumas se repetiram da Ambev, que eu já conhecia de lá, mas assim, era um núcleo, né? Putz, cara, pessoas extremamente talentosas, que eu acho que eu não conheci em nenhuma outra empresa que eu passei. Foi, Mas assim, a logística, no caso da Votorantim, né? É produto único, só o cimento ou tinha mais coisas? tinha cimento, argamassa, rejunte, Ah, sim. mas como a demanda é mais madura, viu, Helder, eles tinham O, muito foco no cimento, né? sim, no caso, né? As outras ali são mais agressivos, pontos de entregas. Os pontos de entrega, no caso do cimento, são só as casas de construção ou tem o que mais que tem Tem, como tem, tem ponto? muita coisa. Tem assim, ó, obra é prioritário, né? Que tem contrato. Tinha Então, entrega direta para obra específica. O cara, sim, você obras mandava em maiores, o silo. cara tem um CD próprio. Não, você mandava em caminhão silo, né? Sim, Então, muita obra, a maior parte do cimento ia para construção mesmo, material, mas aí os silos focavam em obra, né? Para fazer sim, concreto, tudo, barragem. sim. Então, era uma logística muito mais tática e de
por exemplo, a a malha logística do cimento do Sul, por exemplo, que era a que eu cuidava, ela era 70% ferroviária. Eles montavam os CDs em cima das ferrovias. Sim. Então, pra você ter uma ideia, tá? Na época que eu estava lá, a gente faturava 28 mil toneladas dia. 28, 30 mil dia. Então, às vezes eu falo para a turma que, pô, peraí, cara, né? Tem um lugar, e só a Regional Sul isso, tá? Em Sim. Rio Branco do Sul. Rio Branco do Sul e os CDs, lógico. Então, era um negócio absurdo, cara. Então, É, imagina, tu tá falando aí do volume, né? Mas a gente tá falando praticamente da matéria-prima, né? Eu tive a oportunidade de conhecer e acompanhar, mapear um processo de aí sim do cimento preparado para concretagem. Cara, que loucura que é, porque o cimento ele depois de preparado ele tem um tempo, né? Aí a uma, obra, ela tem, é tudo uma cronometrado para cura. ter ali a equipe, e aí a quantidade de veículo, e aquilo tem o horário, o limite da cidade, tem, cara, é uma doideira aquilo. E são coisas que a gente, às vezes, passa numa obra e vê um carro ali, uma bitoneira descarregando cimento, né? Aí tem toda uma questão de conexão de equipamentos, de mangueira, se vai precisar de bomba, tem todo um. Aí, quando a gente fala, por exemplo, num processo normal da logística tradicional aí de alimentos, que é que a gente viu mais, você fala assim, quais são os parâmetros de um ponto de entrega, né? De um cliente específico. Ali, uma obra, cada obra tem um parâmetro totalmente diferente da outra, e aí tem, o cara não tem tanto esses periféricos, né, essa quantidade de bomba. Então, ele não pode ajustar, agendar uma concretagem no mesmo dia de outra obra que as duas não vão suprir, vão ter a necessidade de bombas que ele não tem, o equipamento que ele não pode utilizar. É um mundo que você passa também na frente de uma obra, não tem nem ideia da quantidade de coisas que tem por trás, né? Falou de cimento, me veio isso agora na cabeça. Mas E é legal. isso mesmo, Helder. É porque tudo é foto, né? É a Sim, foto daquele instante, né? Tem sim. tanta coisa por trás que, né, é difícil chegar em tudo e entender. E E aí como eu foi tava, quanto tempo aí na Votorantim? eu fiquei na Votorantim 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos e pouco. Foi, assim, uma experiência absurda, cara. Que nem, de novo, pessoas mais talentosas que eu conheci na minha vida, eu conheci lá. E- E, e daí lá a gente fazia muita coisa tática, mais de plano. Então, pô, você dedica uma ferrovia para fazer abastecimento, ela não volta. Não tem essa questão, ó, não vai para esse cliente ou para esse CD, vai para esse. Cara, é muito mais tático e É, estratégico do que execução, entendeu? é muito mais um sniper do que uma metralhadora. Exatamente. Porque não, Sim, cara, senão não anda, é muito volume, né? Não dá sim. para ir no futebol. E eu recebi uma proposta para ir trabalhar no Mato Grosso do Sul. Eu conheci uma pessoa que era proprietária, né, de uma empresa de embalagens plásticas, que hoje é a Dixitog, né, que tinha filiais lá no Mato Grosso do Sul, Três Lagoas. E eu fui lá fazer a gestão da parte de planejamento, PCP, almoxarifado, que as máquinas paravam lá porque faltava parafuso, faltava correia. E foi uma oportunidade assim que me fez criar mais lastro, né? Eu estava ali naquela época com uns 23 anos, 22, eu conheci essa pessoa no aeroporto e ele falou, cara, você não tem interesse com esse know-how que você tem, né? Bate-papo que tinha antes nos lugares, de ir conhecer lá e ver se faz sentido. E daí eu fui, acabei aceitando a proposta, para mim, financeiramente era muito importante naquela época. E fiquei vivendo em Três Lagoas por um ano e meio. E foi uma oportunidade muito bacana, cara, porque fui morar
quase 1.000 quilômetros de Curitiba, longe das pessoas, da família, né? Um lugar ainda em desenvolvimento, potencial absurdo de desenvolvimento na época, agora já está andando bem. E, curiosamente, eu sabia de Três Lagoas, porque quando eu estava na Votorantim, estavam construindo a fábrica da papel e celulose da Votorantim, que é a maior fábrica, eu acho que da América Latina, é um negócio gigantesco. Uhum. Então, foi lá que eu aprendi a gostar de picanha, porque lá era barato, fazia churrasco todo dia, porque não tinha o que fazer. Então, foi uma experiência muito bacana, muito intensa. Entreguei alguns projetos bem bacanas lá, cara, que era eu estava nessa transição, né? Tava com aquela energia do jovem, já tinha uma experiência, uma bagagem boa em empresas grandes. E daí você chega numa empresa que ainda está em desenvolvimento, é braçada, né? Sim. Então, foi uma experiência bem bacana. O motivo que me fez Ah, sair de lá, antes que você me pergunte, foi que minha casa foi roubada 2 vezes, assim, mas limpada. Eu viajei para Curitiba, eu tinha uma casa alugada Você é, lá. você é natural de Curitiba? Eu sou de São Bernardo, do Campo, São Paulo. Natural de São Bernardo, mas você tá falando de Curitiba aí, porque tu chegou a se mudar para Curitiba, viveu em Curitiba? Sim, quando eu tinha 8 anos, eu mudei para Curitiba. Meu pai foi contratado na Bosch e eu Sim. mudei junto com a família. E aí, E, aí no Mato Grosso tu foi roubado 2 vezes. cara, foi um negócio que mexeu bastante comigo, viu? Porque até tentaram roubar o ar-condicionado, acho que estourou o cano, e o cara não levou, mas limparam. Ficou só o kimono e as contas. Caramba, Então, a segunda vez que roubaram a casa lá, foi diferença de 4 meses, eu percebi que já era uma coisa marcada, né? Eu falei, poxa, sim, eu não vou conseguir mais viajar, porque não tinha infraestrutura para deixar alguém lá. Então, eu comecei a perceber que era coisa que já era... Como estava tendo muita obra lá, a cidade ela já não tinha infraestrutura para muita gente que estava trabalhando lá, entendeu? Então, achei que começou sim. aí, pode ter sido que tenha migrado muita gente que não era Essas, de família. vamos pensar assim que toda a construção de uma cidade, ela passa por isso, né? Eu tô vivendo isso agora em Itapema, aqui. É, tô aqui há 5 anos e, cara, é gritante você perceber essa evolução do problema social, do aumento do roubo, problema de saúde, etc., né? Aqui, há 5 anos atrás, agora se tornou o metro quadrado mais caro do país, né? A construção civil aqui está todo vapor. E aí tem chegado muita gente sujeira na cidade, no sentido de você nem via mendigo na cidade, né? Não tinha ninguém pedindo. Hoje já tem gente em todo sinal, já começaram a ter roubos. Eu tô aqui há um tempão, não tinha nem chave de porta das casas. Hoje, se você deixar aberto, você já está correndo esse risco de ser roubado. Então, aumenta o assalto, aumenta um monte de coisa. Então, são coisas que faz parte de uma cidade em crescimento, né? E aí quando você foi roubado aí, você estava presente quando aconteceu o roubo ou não? Não, nenhuma das Não, vezes. Foi menos só mal, quando né? eu viajei. Aí é Então, já mais devia saber. mais o impacto do trauma mesmo, né? De perder aquilo que vai adquirindo, né? E questão de segurança, né? Porque daí você já começa a pensar, poxa, mas eu não vou viajar mais. E daí você já começa a falar, pô, cara, não é o lugar para eu estar, porque eu Sim, preciso dessa conexão ainda familiar, né? E isso pode afetar a minha carreira, pode afetar a minha saúde, e não é uma coisa que. E, sim. e foi bacana. Lá eu conheci, na empresa, eu conheci uma empresa de consultoria, Uhum, chamava Simples, que era constituída pelo Fernando Meller, a Carla Carvalho, que eu tenho muito carinho, algumas pessoas que no futuro estariam me levando para a BRF. Então, sim. conheci uma pessoa que foi muito especial para mim, a Carla Carvalho, que tenho ainda muito contato, muito carinho por ela.
o Mauro Romano, que foi a pessoa que me indicou para ir para a BRF. Então, tomei a decisão de ir, e daí essas pessoas me ajudaram a me voltar para Curitiba na BRF, Aí tu foi né? ali pro administrativo ali da BRF, então. E aí Isso mesmo. Em Curitiba funcionava aí é a central até hoje, né? Eu lembro que CSC, eu quando acho, né? atuava aí com a Vale Cargas, que era um operador, foi na época que eu ouvia falar do nome Simoni, daí o Ricardo Dalzotto, a gente tratava as coisas da parte de suprimentos, aí era tudo em Curitiba, né? É isso mesmo. Então você é dessa época, aí lá em 2011, 2012, 13, por aí. Eu, isso, 2000, bem na fusão. Eu entrei quando É, tinha eu, tinha passado um ano e meio quando eu entrei, da tava associação acontecendo a deles. fusão, e aí eu fiz parte do processo de junção das entregas, né? Começar a entregar perdigão e sadia junto. Nossa, Essa é, época. E ainda tinha, né, nesse período, tinha Batavo, Eleger, Cotoxê, que daí veio junto, né? Depois foram se desfazendo. Era uma loucura isso. E aí tu foi para BRF, foi com qual posição? então, eu recebi a indicação do Mauro, e daí eu fiz duas entrevistas. Eu fiz uma com o Fábio Sass, que é meu amigo da Linear, até hoje a gente tem contato. Fiz uma entrevista com ele e com o Santini, que era o gerente de PCP na época, e fiz com o Marcos Notari no DRP. E na época eu estava meio indeciso. Eu falei, puxa, eu vou fazer duas entrevistas. O que que eu posso decidir em ir para uma área que eu queira conhecer mais, que era o PCP. Eu nunca tinha trabalhado com frango, né? Quando você faz, pelo menos a parte de PCP, ela é mais técnica, né, do que procedimento. Porque daí você tem que conhecer da explosão de materiais daquele tipo de produto, da lista técnica, você tem in natura, você tem industrializado, e a parte de distribuição ela já é um pouco mais de procedimento, né, de fluxo. Sim, Então, eu acabei decidindo pelo mais simples, que era, poxa, eu acabei de voltar para Curitiba, eu quero fazer alguma coisa que eu entenda. Então, eu acabei escolhendo o DRP e fui lá trabalhar como especialista de DRP, fazendo a parte de gestão de FEFOS, né, evitar perdas aí em toda a cadeia. Mas era um processo muito difícil, cara. Como eu disse no início lá, DRP era porque como é que eu evito o FEFO? Eu tomo decisão. Ou eu aumento o meu corte, certo? Né? E seguro produção, então eu cometo algumas decisões para até ter maturidade no processo de cada produto, porque é um navio, né? Como é que você freia? Como é que eu vou frear uma cadeia hoje e amanhã acelerar? Não, tem, né? É muito complexo. tem que ser contínuo, né? Tem que ser contínuo, é baseado em decisões, cara. Eu vou correr o risco porque o ano passado isso aconteceu. Tá bom, você vai correr o risco de ou perder com deságio no FEFO ou perder com venda. Não tem muito segredo, você não vai descobrir tudo que todo mundo vai consumir, né? E uma coisa que eu sempre fazia nas entrevistas, cara, que daí você vai pegando a manha, né? Eu falava sempre pro cara que ia entrar no DRT, eu falava assim, cara, tá vendo aquela parede branca ali? Acerta esse ponto aqui, ó. Cara, a sua rotina vai ser essa. Você tem que ser o cara que prevê as coisas, estatisticamente, matematicamente, com ferramentas que te dêem uma previsão a mais assertiva para você ficar mais próximo desse ponto. Mas você nunca vai estar certo. E é bem isso, cara. É um negócio muito desafiador, né? Lá eu trabalhei com pessoas formidáveis. Foi o Notari, foi o Fábio Saz, o Fernando Zen. Aprendi muito. E fiquei por lá 2 anos e meio, três. E as pessoas que trabalhavam comigo na Votorantim me convidaram para abrir um negócio. Falaram, cara, a gente pensou em uma pessoa para abrir uma empresa, que é um sonho que a gente quer realizar, e a gente gostaria que fosse você.
que, cara, eu tinha uma paixão por essas pessoas, pelo conhecimento que tinham, pelo que tinham me fornecido na Votorantim, absurdo. Então, e eles têm a empresa até hoje, empresa sensacional, e eu fui lá fazer esse trabalho da abertura da empresa para eles, onde eu Sim. fiquei É empresa de quê que tu falou? de argamassas, De Argapoli, argamassa. exatamente. Então, cara, lá eu aprendi de tudo. Simples Nacional, toda a parte tributária, fazer desenvolvimento de fornecedor, até a embalagem a gente desenhou junto. Então, eu ia nos clientes fazer as demonstrações, então eu montava. A argamassa é uma argamassa sintética, né, à base de polímeros, e eu ia lá no Balarote, na Casa de Construção, fazer a demonstração do tijolo, de como montava rápido a alvenaria. E, cara, é absurdo como isso no futuro me ajudou, assim, na logística, a enxergar o que que faz vender, o que que é uma execução de venda, o que que faz o cara levar uma coisa para experimentar, que é a demonstração, é um engajamento que você gera quando você está mostrando um produto, uma tecnologia nova. Então, na formação dessa empresa aí, eu tive, cara, assim, o prazer e a honra de trabalhar com o Charles e com o Marcelo Lazzi, que me ajudaram muito, Cássio também, da Engepoli, que me ajudaram muito no desenvolvimento, assim, de empreendedor. Então, quando você isso foi 3 anos depois aí da BRF. 3 anos depois. Aí você voltou, essa empresa era no Mato Grosso de novo, não? Curitiba. Em Curitiba mesmo. É Ah, isso, a tá. Votorantim também Entendi, era em Curitiba, né? Era em entendi. Almirante Tamandaré. É. E foi uma, cara, porque eu lembro que eu fiz uma venda pelo, não era o OLX antes, era um outro site, e eu vendi um truque da argamassa, que levava, sei lá, uma semana para produzir um truque. E daí levamos um golpe. Tinha ficado contente pra caramba, que o cara comprou e ia fazer a distribuição, que o produto era bom. E isso tudo, né? Eu costumo dizer assim, cara, eu já passei muita coisa boa, muita coisa ruim, mas para mim, ou você aprende, né? Porque, cara, ou você aprende ou você evolui, porque não tem, você não está perdendo, você passou pela experiência, né? A Sim. decisão de continuar errando ou não é sua. O duro às vezes é o impacto dessa experiência, né? Mas, Exato. principalmente quando é financeiro, né? Aí tem também o de saúde, tem que se pesar tudo, mas de fato, ou você aprende ou você evolui, não Exatamente. tem outro caminho. E daí, cara, eu tava nessa fase bem de, como você falou, eu tava numa fase financeira que eu tava adquirindo imóvel, tava fazendo as coisas. E assim como uma cidade, né, que a gente estava comentando agora, todo negócio que começa, ele tem que ter, e eu aprendi isso lá, você tem que ter um lastro. Então Sim, eu criei uma expectativa quando eu fui de que a coisa ia ser muito mais rápida. Porque sim, quando eu faço, proponho a fazer algo, eu gosto de colocar energia toda nisso e fazer a coisa acontecer. sim, Mas as pessoas que trabalhavam comigo lá, elas tinham mais lastro do que eu, elas estavam em outro momento. Eu estava construindo a minha vida. As pessoas estavam construindo o seu legado. Então eu percebi, e eu me cobrava muito isso, que eu era o único que eu era sócio, mas eu não fazia aporte. sim, Então, comecei a me cobrar muito isso porque já estava intrínseco na minha cabeça, naquele momento de empreendedor, olhando para todo mundo, que aquilo ali ia dar certo, e muito certo, mas que talvez eu não conseguiria ter o lastro para aguentar essa pegada. Então começa a vir aquelas dúvidas, né? E daí uma pessoa sensacional, o Robson Leitz, que trabalhava no DRP do Lácteos lá na BRF, um dia eu estava no shopping, eu encontrei ele e ele falou: E aí, cara, como é que você tá, Master? Eu tô. Master. Pô. Ah, agora veio na cabeça aí agora, lembrei do Master. Depois tem que E contar de onde surgiu isso aí.
Conto. A gente bateu um papo, tomou um café, e ele falou, cara, como é que você tá? Eu falei, cara, tô aí, tô meio preocupado, porque eu não sei se eu aguento muito tempo e se eu tenho um laço para isso hoje. Lastro que eu digo é financeiro, né? Eu tô Sim. tô pagando casa e tô sendo empreendedor, né? E Uhum. daí ele falou, cara, tem uma oportunidade na JBS, comprou a Tyson agora no Brasil. E é um trabalho que ia ser bom para você, cara, porque você vai ficar em Curitiba, porque a Tyson é aqui. Puta lugar, sensacional. Meu Deus, animal. E você vai ficar de 6 meses a 1 ano por aqui, vai uma vez por semana para São Paulo, para passar o sistema da Tyson para dentro da Seara, da JBS na época, né? JBS Foods. Falei, beleza, show de bola. E, cara, foi sensacional. O ano que eu trabalhei ali em Curitiba, conheci pessoas muito bacanas ali na Tyson. E chegou um momento que, passando 8 meses, 9, o gerente que era da área lá, o Altemir, Ah, o ele, seu meu amigo Altemir. até hoje, ele me convidou, ele falou, cara, você tem que decidir se você vai ir ou vai ficar aí, cara, porque a empresa tá fechando aí em Curitiba. E daí eu falei, cara, eu vou. E daí eu acabei indo, cara. É, peguei uma parte da, peguei uma parte de projeto que eles estavam implantando a Otife. E aí foi Então, quando tu foi para São Paulo, para Anguera. foi quando eu fui para Marginal Tietê, lá na 500. Ah, tu foi para Marginal primeiro. Exato. Eles estavam implantando a parte do projeto Servir lá. E o meu papel era ajudar a fazer essa construção aí, né? Sim. Aí eu trabalhava um pouco mais segmentado, muito na parte de malha logística, que tinha uma empresa que fazia esses sistemas lá. E o meu trabalho foi desenvolver solução para malha logística naquele momento, né? Integrar no sistema e fazer o sistema ajudar a tomar as melhores decisões de atendimento. Posterior a isso, tive o convite de assumir a coordenação lá do DRT, por onde eu fiquei 5 anos. É, vivi muita coisa lá, né, que não vi Pressão nos quase anos nenhuma, né? anteriores. É, lá eu acho que eu vivi, como se fala, é muito engraçado como se fala, cara, a mistura de tudo que eu tinha passado. Que era assim, poxa, eu não tenho tática, mas eu tenho execução, e daí algumas coisas não acabam não fazendo muito sentido, mas isso que daí se vai afetando um pouquinho a saúde, né? Porque aquilo que eu te falei das células, né? Ali eu via o inverso da Ambev, que era eu quero ganhar nesse processo independente do que aconteça para trás. Sim. Então as coisas ficavam muito burocráticas, era um caos. A empresa era uma só, mas cada um joga por si, defendendo o seu. Putz, Pego a cara. bola e vou, tento ir sozinho até o gol. E daí eu não, cara, não conseguia, porque eu já tinha passado tanta coisa, cara. E daí você começa. Quando você tem que acreditar, eu sou um cara que eu preciso acreditar no processo que eu executo. Sim, Senão eu consigo já me machucar nas coisas, entendeu? Começar a sofrer. sim. Então, passei 7 anos na JBS, aprendi muita coisa, passei por muitos desafios. Você acaba tendo que ter um pouco mais de jogo de cintura do que nos outros lugares, né? Porque não é bem o que você acredita, mas é o que você está fazendo. Mas foi um lugar que gerou muita oportunidade de conhecimento, de dividir coisas, conhecer pessoas, cara, que estão na minha vida até hoje. E foi uma experiência muito bacana, né, profissionalmente, assim, dos desafios realmente que enfrentamos lá, né? São tempos bacanas aí, realmente, empresas bacanas aí que você passou, né? De fato,
não são relacionamentos que do dia para a noite se desfazem, né? Principalmente quando a gente fala que dentro da logística é um universo tão pequeno, né? Por mais que você não atuava diretamente na ponta da logística, mas estava nesse meio de campo, um elo importantíssimo entre cliente e fornecedor. Mas os tempos são tempos de fato expressivos, né? Como que surgiu aí a consultoria? No momento que você partiu para esse lado de ser autônomo, né? Sim. Assumir a responsabilidade do jogo. Cara, eu fiquei um tempo no hospital o ano passado, né? Eu saí em agosto, em julho para agosto, e eu pensei muito sobre o que eu tinha passado nos anos, e até reflexão, né? Do que estava realmente acontecendo na minha vida. E eu via muita oportunidade de empresas que eu poderia contribuir mais, né? Que tivesse em desenvolvimento, que eu conseguisse ter um pouco mais de autenticidade da minha pessoa, né? Porque que eu conseguisse mudar alguma coisa, que eu conseguisse contribuir mais. E começaram a surgir alguns convites, O né? vulgo mato alto, né? Exato, É cara. um pouco, eu também percebo isso, você visitando processos de uma maneira livre, né? Como consultor, você acaba sendo livre. De fato, quando você chega e o mato ele tá alto, não que você vai mostrar mais serviço, mas é que a tua bagagem parece que faz mais sentido para aquilo ali do que ficar disputando ego com lugares que já tá cheio de gente com muito conhecimento, né? Sim, exatamente, cara. Excelente reflexão, Helder. É exatamente isso. Que flui, né? Parece que você passa, todo dia se entregou um negócio que, né? Então, eu comecei a me aprimorar ao longo do ano passado. Eu sou muito ligado a essa questão de tecnologia, então comecei a me aprimorar em BI. E daí como eu fui muito tempo analista, cara, eu me considero um especialista em dados, né? Sim. Então, de como gera aquele dado, da onde ele vem, como chega lá. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer é essa parte de gestão processual, né? Como é que esse produto teve um custo negativo, né? Algumas empresas que eu passo falam assim, cara, como? Então, eu gosto de fazer essas contas de trás para frente, de frente para trás, para entender como é que isso se encontra, como é que isso se gestiona, né? Então, eu tenho feito algumas consultorias, faço alguns coachings também de preparação, logística, plano de carreira, alguns treinamentos. E é o que eu tenho gostado muito de fazer, cara. Estou reencontrando pessoas fantásticas nas empresas que eu estou passando. Estou me relacionando com muita gente que tem me ensinado coisas novas ou me renovado a mente, né, de coisas que eu aprendi e talvez na carreira tenha desaprendido por perder a ação, né, que é praticar. Sim, Então, tem sido um desafio constante, lógico, mas a gente vê, cara, tem muita oportunidade principalmente nessa reflexão que a gente fez no início aí, que é trazer o como faz, né, e potencializar isso, né? sim. Você comentou de hospital, o que que houve que tu ficou internado? Cara, eu acredito, depois eu fiz alguns diagnósticos, mas eu acabei criando diabetes, que eu não tratava, e surgiu assim num momento bem complicado que não esperava, né? Não tratava porque é uma doença silenciosa que falam, né? Muito Sim, movida sim, por estresse. Então, eu acredito que o Helder, no ano passado e até ao longo aí dos últimos 2 anos, sem pegar esse último, que eu estou muito feliz, graças a Deus, mas eu acho que foi desenvolvendo um burnout mesmo. E como eu vi mais gente acontecendo isso,
ao longo da minha carreira, eu acredito que foi realmente isso aí. Mas, e que é difícil, Sim. mas o mais bacana é quando você sai, né? Que Sim. parece que sua vida, você entra num túnel. Na verdade, tu fez esse comentário, acho que ele é importante. Eu tô há pelo menos 2 anos já com, trabalhando com a consultoria, trabalhando de uma forma independente. É óbvio, não quer dizer que é mais fácil, porque você tem que estar o tempo todo garimpando. Você passa as tuas conexões, os teus parceiros, não deixam de ser leads, né? São prospects ali que você vai. Até hoje eu estava comentando com um amigo aqui que no dia a dia, às vezes num trabalho CLT que você está ali dedicado, você acaba atendendo pessoas de vários setores e tal, mas você é remunerado por aquilo, você está construindo uma cadeia de relacionamento também, e você sabe que o seu vai pingar no final do mês. Como consultor, você precisa ampliar essa cadeia de relacionamento, precisa ser um comportamento alinhado com todos, atender a todos, né? Mas na maioria das vezes tu não é remunerado, porque você está ajudando muitas das vezes, às vezes eu tenho 4, 5 pessoas distintas de projetos totalmente nada a ver que eu estou auxiliando, faço uma reuniãozinha, ajudo o cara naquilo, porque na verdade você está criando um elo que em algum momento pode virar um projeto, que pode virar um cliente seu e você conseguir conduzir isso de uma maneira mais profissional, né? Mas então é como se tivesse muitos penduricalhos ali para poder dar suporte para ir amadurecendo. É de fato uma galinha chocadeira, que tu bota vários ovos e precisa ir tratando esses ovos. Pode ser que um vai vingar, outro vai chocar, mas esse relacionamento, assim como são as entrevistas aqui, eu acho isso muito legal, porque a gente começa a bater os papos e publica e depois vem. E às vezes era uma relação, por exemplo, a gente nunca se falou profissionalmente, né? Mas surgiu o contato, a interação. Tem gente aqui que eu conversei que eu nem conhecia. E aí depois, não é que fica uma dívida, mas criou-se um elo de oportunidade que em algum momento vai surgir alguma coisa que você vai se lembrar, vai falar, pô, Helder, tem algo aqui não encaixa para ti, assim como eu ouvindo a tua história, quando surge algumas coisas, na hora, no estalo, cara, tem um cara que manja disso, eu vou indicar essa tal pessoa. É muito louco isso, só que o volume de tudo isso acaba sendo muito maior quando tu é um consultor, né? Eu também descobri diabetes lá em 2016, quando eu saí da Seara, ali da Anhanguera. Eu cheguei a perder 12 quilos em um mês. Eu evaporei, assim, e eu tava iniciando depois ali na Ravex, comecei a viajar de novo, dormia mal, comia mal, e, e eu comecei a tratar e tal. Só que no Mercado Livre, em 2021 ali, 20 para 21, que aí foi num volume muito grande de estresse, de muita intensidade de trabalho, que o negócio se agravou. Então, hoje são 3 insulinas por dia para poder controlar o negócio, né? E de fato, você se descontrola. Esse ano foi onde o negócio pegou mais forte, porque daí começou a vir formigamento, outras coisas ali que você também não imagina, né? Que poderia acontecer contigo e dar aquele chacoalho. Então, aparece algumas oportunidades legais, aparecem muitos convites assim bacana de você falar assim, vai para Cuiabá, vai para o Rio Grande do Sul, vai não sei para onde, tem uma oportunidade. Aí eu penso exatamente nesse tempo que eu estou dentro da minha casa, convivendo com a minha família, levando minhas filhas para a escola, levando a minha esposa para a loja, indo na loja, no café, né, tal. Cara, eu acho que não vale a pena ganhar tanto e não ter voltar a ter uma vida, porque o que me faz mal hoje, eu acho, é exatamente o que talvez te levou ao burnout aí, que é
toda essa pressão, viver dentro dessa hierarquia, dentro dos teus pares ali, a conversa com os teus pares, um jogo de ego, um querendo passar a perna no outro, é um negócio que eu tô tão livre, não que você não trabalhe, não tenha problemas, você como consultor entrar dentro de um negócio, você vai chegar lá, vai ter sempre o bambambam bam, bam lá, que sabe mais que o outro, etc. Mas você tá, como consultor, você é responsável por uma opinião, por apenas apontar um caminho, mas você não é dono da execução e da meta de atingir aquele resultado ou não, né? Por mais que você auxilie nessa construção, se sinta como dono, né, dessa construção, você não é responsável pelo número. Então, não é o teu papel ficar acordado pensando nas formas de garantir que ele aconteça. Tu cria só os caminhos, né? Então, isso eu só tive essa consciência de não querer mais voltar a atuar dentro de estruturas grandes, estruturas hierárquicas ali, depois de alguns tombos nesse sentido, e de refletir um pouquinho sobre traçar alguns planos para a vida, no sentido de que, às vezes, se eu ganhar 2.000 a mais, 3.000 a mais, o que que eu vou conquistar com isso e o que que eu vou perder com isso? Então, aí a balancinha do desequilíbrio do financeiro e desse conjunto de coisas que te fazem viver de uma maneira mais tranquila, você pensa, se eu tiver, né? Isso estou falando de valores, mas numa questão só de comparativo, mas vamos lá. Se eu ganhar 3.000 a mais para mim ir viver longe, ganhar 5.000 a mais para mim viver longe, o que que isso vai se transformar na minha vida? Vai virar uma casa, um apartamento, um lote, um carro? Em quanto tempo? Mas, por outro lado, eu vou comer mal, eu não vou estar longe da família, não sei o quê, vou começar do zero novamente, e aí isso você começa a pôr na balança. Não, eu acho que se eu continuar com o meu carro aqui, tá de boa. Daí isso me faz pensar muito hoje, e de fato, não que a pandemia foi uma coisa boa, né, de forma alguma, mas essa transição das pessoas se adequarem mais ao home office, ao online, às reuniões, né? Hoje tudo você consegue fazer praticamente, mapeamento. Eu faço reuniões de mapeamento de processo aqui, você começa a escrever, desenhar, né? A quantidade de ferramentas que você tem favorecendo essa montagem de um fluxo é 1.000 vezes mais produtivo do que você se deslocar, entrar lá, aguarda a portaria, espera a reunião acabar, daí o cara no telefone. Meu, é muito louco. E aí você monta o seu setup de trabalho, né? Tem toda uma tranquilidade, garante que a internet funcione, garante. Então, acho que eu não consigo nem mensurar a produtividade. Hoje eu trabalho mais contente. Óbvio que você tem as preocupações financeiras nesse intervalo, né? Que você, tipo, um negócio que eu não fechei é uma grana a menos a entrar, mas você tem que fazer o comercial e fazer o operacional ao mesmo tempo, né? Mas eu acho muito mais saudável, eu consigo ser mais saudável, viver e tratar os meus problemas de uma maneira mais tranquila do que ficar pensando de fato em viver aquela adrenalina, às vezes, muitas das vezes, como a gente tem colegas, eu imagino que você tenha, que o cara vive muito mais pelo status do local que ele trabalha, pelo status da posição, do que necessariamente pela grana ou pela condição que ele está vivendo, sabe? Isso quando tu falou de burnout ali, eu não cheguei a esse ponto, mas o peso que a saúde colocou em tudo, não que você seja um cara doente, não consiga fazer mais nada, muito pelo contrário, hoje eu consigo trabalhar muito mais com a cabeça do que necessariamente sacrificar o meu corpo, né? Porque eu imagino que o burnout ele chegou exatamente no momento em que o corpo estava sendo sacrificado junto com a mente, né? Então, Exatamente. isso é muito pesado. E a gente falando assim, eu conheço muita gente que está em situações até piores e às vezes não tem a simples coragem de se mover, né? Porque se Exato. eu for pensar, a tua consultoria surgiu
no momento que tu pediu, né? Pediu arrego aí e teve que parar a força. A minha surgiu quando eu fui desligado, mas eu já estava mal ali. É, ter se desligado, eu até comentei isso um tempo atrás, acho que um ano depois que eu pude dar graças a Deus de ter sido desligado. Óbvio, não é bom, a experiência não é ruim, eu nunca tinha sido demitido, ainda mais a forma que foi, os motivos que foram, que eu não tinha responsabilidade nenhuma sobre isso. Mas um ano depois que eu entendi como foi bom isso para mim, porque de fato te tira de uma zona de conforto falsa, entre aspas, porque você, na verdade, você é uma zona do medo, né? Você tem medo de ficar desempregado, você tem medo de não ter a grana no final do mês, você tem medo de ganhar pouco, você tem medo de não conseguir um outro trabalho, você tem muitos medos. Aí você pensa no boleto, pensa no filho, na mulher, cara, só que a hora que acontece? Não tem, Não tem, tem? assim como é a saúde e a demissão, não tem o que fazer. E é ali que você vai ter que se mover. E por que não arriscar antes, né? Por que não Sim. se planejar e arriscar antes? Então, acho que até me prolonguei aqui, a entrevista é contigo, mas eu estou falando mais porque, de Não, tá sendo fato, muito bacana, Helder. são, Acho que vai são ter bastante o pontos que em trazer mesmo. comum, são pontos em comum que eu acho que serve de alerta para todo mundo, porque às vezes a gente mira o financeiro e o material de uma maneira incansável, mas a gente tem que chegar a um momento e parar para entender se aquilo que a gente está construindo, de fato, quanto tempo eu levaria para construir o meu sonho? Mas e se eu mudar o roteiro aqui um pouquinho e diminuir esse sonho, né, e passar a viver mais o que eu construí? São coisas que hoje eu consigo medir, né? Até trabalhos que eu tenho atual, eu opto por não querer ampliar a relação às vezes, por saber que eu voltaria ao que era antes, e não, isso para mim como ser humano não faz mais sentido, entende? Mas Não, e você tem razão. E olho assim também, as oportunidades que você deixa passar, né? Porque é exatamente isso que você falou, é questão de relacionamentos, né? Eu vejo assim, eu vejo tanta gente que eu conheço, encontro, que são, uma área muito técnica, né? sim, Então, as pessoas estão em várias empresas diferentes, né? Eu passei por bastante empresa e tem pessoas que estão passando pelo mesmo momento. Então, tem muita coisa que, poxa, tem uma parte de desenvolvimento de criação de malha logística ou parte de abastecimento que às vezes o cara está construindo e eu pego um pedacinho para ajudar. Então, sim, essa rede ela vai se ampliando, né? E eu vou ser bem sincero, eu nunca tive medo nenhum de ser desligado. Eu acho que as coisas elas vão acontecendo, talvez não da forma que tem que acontecer, mas como eu posso dizer, eu acho que tudo é a sua história, né? sim, Então, eu pensei, poxa, eu posso fazer esse atendimento? Poxa, tem mais alguma coisa dessas consultorias cooperativas que eu faço geralmente à noite? E a coisa vai surgindo. Então, tem um grande amigo meu que falou uma vez para mim que uma coisa que eu demorei para entender. Tudo aquilo que você gostar, né, de fazer e fizer bem feito, com carinho, tem tudo para dar certo, né? E aquele trampo que você achou que você poderia ganhar, achava que estava ganhando muito ou não, acaba no futuro, né? exato, A gente só vai saber no futuro mesmo que você pelo menos estava sendo feliz e fazendo o que você gostava, independente do se era bem remunerado ou não, mas eu acredito muito que é, essa linha vai mais a linha da riqueza do que o contrário, entendeu? sim. Que se agrega, se aproxima você sem singar. Ô, Israel, para a gente dar uma descontraída, né? De onde surgiu esse master, né? Porque isso aí, eu lembro que a gente, ao longo do tempo, você vai criando alguns bordões que você começa a repetir, dependendo da cultura que você acaba se adequando ali, né?
Eu usava muito o jovem, ô jovem, pô, jovem. Pô, A gente ia dar treinamento, falava assim, o jovem era muito. E aí eu lembro que a galera, né, o Master, ô Master, de onde surgiu esse Master, cara? cara, eu vou te contar, mas eu sou eu sou uma pessoa que eu estou sempre pensando em muita coisa ao mesmo tempo, né? E eu tenho uma dificuldade, Helder. Eu tenho muito carinho pelas pessoas, muito. E eu tenho Mas não dificuldade em grava guardar nome. nome. É, E o daí eu jovem pensava, era por isso. era O jovem. exato, né? Porque é muita gente. Mas não é porque você não lembra da pessoa. Você lembra, às vezes você conhece a pessoa há muito tempo e você esquece. Então, eu falei, cara, qual que é um apelido que a pessoa gostaria que eu chamasse ela? Então, eu chamava todo mundo de Master e daí pegou esse Master. Mas é porque chamo todo mundo de Master. Eu chamava de jovem gente de 60 anos. Pessoa, pessoa regalava o olhão, assim, jovem. Da onde? É tipo, não, é só o jeito de falar. Não é, não Você vou vê, falar ei, velhinho, né? e você vê Perna que tem longa. a mesma Sim, visão, né? Porque Master também, se você chama o velhinho, ele acha que você está chamando ele de velho. No sim, sim. início, É chamar o novo de master, tá chamando de de velho. mestre, né? Sim, Às vezes eu troco Master por mestre. sim. É uma entonação que eu sempre falo para os caras: por que que você chama às vezes de Master e às vezes de mestre? Cara, é que depende do momento. Às vezes o cara É, que quer receber sim. né? Quer que chame de mestre, e às vezes o cara que quer descontrair chama de Master. Então, meu, mas é Legal. muito bacana. Ô, Israel, assim, dentro dessa, cara, tu trabalhou em empresas bacanas aí, né, ao longo da trajetória. São, igual tu disse, são 23 anos de experiência, não é pouca coisa. Vem dessa transição aí dos anos 2000, né? Qual que foi para ti, talvez, o projeto mais desafiador, mais marcante como profissional? O projeto mais marcante que eu tive foi um Sherlock, cara. Sherlock Sherlock foi Holmes? exato. Eu gostava muito de apelidar os projetos. Então, tinha o Tandera, tinha o Watson, não sei se chegou a conhecer o Watson, Não. Esse mas Sherlock foi onde? foi na JBS. E um projeto muito amplo, né? Eu acho que nem chegou a o que deveria. Eu quero falar de outro, pode ser? Dá para trocar? Pode ser, tem problema. Eu acredito que o Watson foi o melhor projeto que foi, foi possível entregar ele na sua plenitude e ele envolvia muitas áreas e ele ajudava você a colocar as regras de negócio no sistema, que Sim, era basicamente o quê? É um sistema de orders to cash, né? Cara, se eu tenho uma restrição de material por conta de uma ruptura não bem-vinda, uma forte demanda, quem que eu atendo? Eu atendo quem dá mais lucratividade, eu atendo quem é mais meu parceiro como cliente, né, que está sempre comigo, ou eu atendo quem quer ter, onde eu quero ter share, né? Ou atendo quem demandou esse produto, quem falou, cara, ó, eu vou vender e eu vou garantir. Então, tecnicamente você criou parâmetros de positivação de um cliente em relação a você como fornecedor, seria isso? na realidade, é regra de negócio mesmo, porque a Sim, pessoa poderia definir se atendia o primeiro pedido que entrasse, o mais velho, se atendia quem tinha meta, né, ou se atendia pelo preço, pela relatividade do preço do canal, sim. né? Então, isso ajudou muito, porque antes a gente fazia isso na mão. E era difícil, imagina, toda hora tá faturando, toda hora tem carteira. Então, você colocava no sistema a meta de cada um, por exemplo, que a gente definiu isso numa época que era pela meta que ia ser atendido, pelo que o cara demandou para a indústria preparar. E eu acho que foi o projeto que mais deu resultado, assim, cara, de você se proteger de uma forte demanda ou de uma carteira talvez que não era tão agradável e tão limpa para a empresa.
Então, né, uma empresa tão grande quanto a JBS, eu acho que foi um sistema assim que dá para utilizar em qualquer outra empresa, né, que Legal. você a previsibilidade da ruptura, né? Sim. E nesse todo esse percurso, né? Você entende ter deixado algum legado por onde você passou? Algo que você construiu, seja fisicamente, seja, né, no próprio projeto ou como pessoa, relacionamento? Você entende ter deixado algum legado por onde passou? Olha, Helder, eu vou dizer que em poucas dessas experiências eu não deixei alguma coisa lá, sabe? Porque talvez uma ou duas empresas que talvez eu não me enxergava, né? Mas é muito difícil, é uma pergunta bacana, mas eu penso que É porque todos, geralmente o legado quem tem que perceber é o outro, né? A gente falar de exatamente, algo que você deixou legado, às vezes pode parecer que você está sendo arrogante, mas exatamente, não seria nesse sentido, né? É que a gente consegue, às vezes, enxergar coisas que foram feitas que pelo menos para você teve um grande valor. Pode até ser que ele não tenha sido percebido pelo outro da maneira que você está expressando, mas para você tem um valor e é nesse sentido. O que para você, o que para o Israel teve valor e você tem essa visão de que foi um legado, né? Independente da percepção do outro, mas eu também tenho esse pensamento, mas eu acho que às vezes é como se você. Hoje a gente tem um LinkedIn e você tem ali a maneira de expressar a tua trajetória. Digamos que a avaliação de outras pessoas ou a recomendação de outras pessoas não deixa de ser parte de um legado que você construiu, mas dentro das tuas experiências você anexa projetos, anexa, né, coisas do seu portfólio de negócio. Então, sim. seria mais nesse sentido, sabe? O que você acha que tu fez que foi importante para alguém, ou para uma empresa, ou para você apenas, né? Cara, eu acredito que muito, ah, assim, brevemente, mas na Seara eu não tenho dúvida que essa parte de automação de informações, eu não tenho dúvida que ficou um legado muito grande. Até o pessoal brincava que tinha muita informação, mas é que eu pensava, se isso está autônomo e um dia eu preciso, porque ele pode ser um autônomo que desativado, mas ele precisa estar Sim. ali. Então, eu acho que isso com certeza foi um legado, cara. Que foi Mas eu, quando tinha. eu, eu acho que parte dessa construção também se dá pelo fato de ser um sistema próprio ali, né? Era um sistema em construção, o ERP da Seara, o time de TI, eu acho que de todos os lugares que eu trabalhei, assim, empresas que eu conheci, é um dos mais atuantes e os que mais dava atenção de fato para os setores se comunicar, né? Isso Concordo. eu acho que isso até eu quero conversar ainda com o Borne. O Borne foi um Ó, Cristiano puta é de um sensacional, parceiro, mano. né? Ali hoje dos relacionamentos que aí como operação você acaba tendo muito contato aí com os TIs das empresas, né? Porque você precisa sempre melhorar. Sim, Mas eu até hoje, de todos os lugares que eu visitei, conheci, projetos que eu participei, para mim a TI mais consistente até hoje foi a da JBS, aí, principalmente na pessoa do Borne ali. Eu me lembro muito das conversas, né? Eram conversas muito incisivas que faziam se questionar daquilo que você queria fazer, sim, não simplesmente barrando, né? Ah, não dá, não pode, não. Tipo, existia uma construção daquilo, fazia você pensar. Eu aprendi pra caramba ali, porque naquele período também era uma construção desse lance de integração com outras ferramentas, né? Era um mundo novo para mim e não existia um dono anteriormente e tudo estava sendo construído.
tocou num ponto, o lance da automação, mas eu acho que ele só aconteceu por conta da condição da ferramenta e da condição do time, né? Isso é Com muito certeza, legal. Isso sem é dúvida legal. nenhuma, cara. E de você dar o passo também junto, né? Então Sim, é exatamente isso, o engajamento e a disponibilidade das pessoas contribuírem aí. sim. Exatamente isso. Bem O lembrado do Israel, Eduardo. quero falar com ele ainda. Mas a gente está com um projeto de tornar presencial, né? Que eu comentei contigo. Pode ser que aí acho que novembro já a gente já consiga fazer alguma gravação presencial lá em São Paulo. Vamos ver se tudo dá certo. Mas daí, se tiver mesmo essa oportunidade, a gente volta a se falar, porque aí não seria para ficar preso somente às histórias, né? A gente quer a ideia de apresentar projetos, de o cara levar aquilo que tem engavetado, contar histórias de empreendedores ali, né? Principalmente os transportadores. Hoje tem gigantes aí do mercado que o cara, 10 anos atrás, tava lá ralando na porta de um caminhão. Então, tem isso aí. Eu quero tentar falar com ele também. É, dentro dessa linha, né? é, acho que você detalhou muito bem aí essa trajetória toda. Ao longo dessa trajetória, a gente sempre tem, você citou bastante nomes, né, de pessoas que você ainda se relaciona, mas a gente vai desenvolvendo mentores, né, em cada etapa, cada decisão que a gente toma de mudança, geralmente ela vem respaldada de uma consulta, de um ombro amigo, de um líder mais experiente, de um chefe mais exigente, né? A galera tem muito essa onda de separar chefe de líder, todo esse blá 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 de rede social, né? Mas são pessoas, independente da postura. Às vezes o cara, né, tem alguns que falaram que às vezes o cara ele te ensina, nem que seja do que não fazer, né? Você tem mentores, né? Dessa trajetória sua, ela foi conduzida por mentores, Sim. referências. Cara, eu seria até ingrato, mas eu vou dizer que eu tenho muitos exemplos assim na minha cabeça, pessoas que ficaram pouco tempo comigo, que eu já, poxa, sempre mirei assim como referência, mas eu acho que é mais de um, sabe? Sim, Então, mas eu posso citar alguns nomes aí, Paulo Guedes, cara, a gente trabalhava muito bem junto. Alcione Santin, cara, para mim é um baita cara. Cara, Eduardo Sack, que foi até o último diretor que eu tive lá na Seara. Então, cara, tem muita gente boa que a gente começa a seguir, né? Fábio Tifon com toda a energia dele, né? Mas então, você tem várias pessoas aí que você avalia cada um de um jeito, um com a energia, um com a liderança, um com engajamento, outro com, né? cada um ensina de uma forma, né? Exatamente, né? E, cara, são inúmeros aí, mas eu tive o prazer de trabalhar com muita gente boa, cara. Muita É, gente que pela, me ensinou. pelas empresas, pelo tempo e alguns nomes, né? Estou ali o Altemir. O Altemir também é lembrado em acho que quase todo mundo que eu falei conhece o Altemir. Ele também já tá, a gente já combinou aí para se falar. É, e aí, assim, um dos objetivos principais do canal, né, é a gente contar histórias e mostrar para a galera os altos e baixos que cada um tem, as decisões e indecisões, e ficar muito na ideia de transmitir conselhos, principalmente para a galera mais nova, né? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, e à medida que a gente vai entrando em negócios onde tem sempre uma garotada nova chegando, existe sempre muito essa relação de conflito, né? Às vezes o cara não respeitar a história do outro, não ter noção da história do outro, do porquê que tu tá sentado naquela cadeira, do porquê que tu faz daquela maneira. Qual que seria o conselho do Israel para essa turma? Cara, eu acredito que o que faz as coisas acontecerem é relacionamento.
tá? E eu digo relacionamento com respeito, com disponibilidade de se desafiar a coisas novas. Então, eu acho que o negócio, o aprendizado, a vida, ela envolve pessoas, que é o relacionamento, e envolve a evolução, que é o conhecimento, né? Que é você ir adquirindo ao longo da sua vida, com as pessoas, experiências aí que te levem a evoluir como pessoa, como profissional, né? Como ser humano. Então, eu acredito muito nessa filosofia, Elcio. Show de bola. Cara, nem parece, mas já faz quase 2 horas que a gente está prosseando. Não, muito bom. E assim, eu acho que, de fato, é, eu, 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 eu tiro como lição da conversa que a gente teve hoje, na verdade, não como lição, mas como um. Às vezes, quando a gente toma algumas decisões, é difícil você olhar para o lado e enxergar alguém que escolheu o mesmo caminho, né? Porque às vezes a gente toma decisões que a gente se sente sozinho, parece que você é louco de ter feito aquilo, ou ninguém acredita, né? Quando tu comentou aí do lance do problema de saúde, da decisão de começar um negócio, de romper uma história, me deu um alívio, entende? Não que isso tenha sido bom para você, né? O problema em si, mas eu tenho um problema semelhante também, sou diabético. A, a, a piora disso se deu sempre em momentos de estresse, de viver essa loucura de empresas, né? Mas ter tomado a decisão de optar, às vezes, de ficar recebendo esses nãos. Imagino que você deva receber convites aí também de, oh, vem fazer isso. Vem. E aí você começa a analisar, né? Geralmente você faria isso depois de aposentado, mais velho, e às vezes a gente novo ter que tomar essas decisões fica meio pesado, né? E eu me senti aliviado assim com a conversa, no sentido de entender que eu não tomei uma decisão sozinho, né? Não, não é só eu que penso dessa forma, encontrar alguém que pensa igual e que não que às vezes as pessoas podem pensar, pô, mas então não tem alternativa. Tem alternativa, mas é muito mais uma consciência de escolha do que dizer que você não tem alternativa. Tem, se não tivesse, tava morrendo de fome, né? Não tá Exatamente. morrendo. Na verdade, aparece até. Você trabalha até mais, mas de uma maneira muito mais tranquila, né? Consegue demonstrar isso no semblante, né? Mas, cara, eu agradeço demais você ter compartilhado a história, ter aceitado bater esse papo, né? Sei que a gente conversou um tempo atrás, tinha um projeto semelhante ali também. Depois quero pegar o contato aí do Paulo Guedes para a gente bater um papo também. Palmeirense, está acabando a fase de ficar insuportável, né? Mas Exatamente. eu lembro da época lá que eu falava com ele do Palmeiras, teve até ele que indicou um cara lá em 2015. Eu assisti aquela final Santos e Palmeiras da Copa do Brasil, lá no meio da torcida do Palmeiras. E ele indicou alguém que o cara era um sócio que comprou o ingresso, eu comprei o ingresso caro e fui. Mas eu fui, perdeu, filmei a derrota, mas fazer o quê? Faz parte, né? Mas, cara, show de bola o bate-papo. Eu agradeço aí a oportunidade de falar contigo e fica livre aí para tu fazer teus comentários finais. Helder, para mim também foi um prazer, cara, é terapêutico até, né? Que às É vezes legal, contar a né? história, você revive tudo que você nem lembrava, né? Geralmente são histórias que a gente conta só numa entrevista no RH, né? Que você não nessa amplitude, mas você precisa passar esse resumo de uma maneira convincente e transmitir a toda, de fato, teu conhecimento, a bagagem, mas fica entre você e a moça ou o moço do RH, né? Aqui não, Sim. tu tá contando. Agora, quando tu for fazer um processo seletivo, manda o link. Ah, não, assiste isso daqui, faz parte. Não, foi muito bacana mesmo, Helder. E agradeço. Cara, show de bola a condução aí do seu
canal aí, parabéns, muito bacana. E tenho certeza aí que vamos ter muita sinergia futuras aí, em fazer as coisas acontecer e fazer a logística como um todo aí cada vez se desenvolver mais e ter mais histórias para contar. Ah, show de bola, cara. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pelo papo. Obrigado. Tudo de Valeu. bom. Valeu. Tchau, tchau.